Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas. Eu sou a Alice. E eu sou a Natália. E nós estamos aqui para gravar mais um podcast. Em especial os 27 anos do colégio. Bom, antes de começar o nosso podcast, gente, sempre deixa claro sobre os nossos patrocinadores, nossos colegas, que é o CS News e o Jornal do Intervalo. A gente vai deixar aqui os arrobas para vocês seguirem lá no Instagram. E vamos começar pela primeira pergunta. Antes de falar sobre o colégio em si, a gente queria fazer perguntas sobre as formações específicas de vocês duas. Meu é magistério. Eu fiz magistério, depois eu fiz pedagogia e fiz vários cursos aí ao longo da minha jornada na educação. Vocês dois já foram professoras? Já. Eu já. Vocês eram professoras de infantilzinho, né? Eu já lecionei para crianças de educação infantil e do fundamental anos iniciais. Em que ano que foi fundada a escola? Em 1996. E já existe alguma coisa, algum outro projeto antes da escola aqui? Não. Então vocês montaram do zero tudo? Isso, exatamente. A escola começou, né, mãe, com educação infantil em uma casa, não era nesse prédio. Na rua José... Não, na rua Ézio Padilha. Era uma casa onde funcionava só a educação infantil. Depois de um ano nós viemos para cá. Entendi. E como é trabalhar em família? É bom, é gostoso. De vez em quando a gente, né, nem sempre tem a mesma opinião. Isso acho que em todo trabalho, né? Em todo, né? Mas a gente se entende bem, graças a Deus, são 27 anos aí. Eu acho que o segredo é separar, tentar separar o profissional da questão familiar, na questão de trabalho, de negócio. Mas eu acho que o que contribui para nós, para estarmos há tanto tempo e estar dando certo, é que aí o tempero desse profissional é o amor que a gente tem, é a ligação que a gente tem pela família. Nossa! Respeito aí, uma pela outra, né? Quando acontece de vocês terem algum desacordo ou alguma briga dentro de casa, afeta dentro do trabalho? O que A vocês gente não tiveram? costuma ter briga, né, mãe? E assim, o que teríamos em casa seria, né, um caso de uma não querer uma coisa, outra não querer outra, mas nada, isso fora daqui, da escola. Aqui não, aqui o serviço daqui a gente senta, vamos decidir, eu dou opinião, ela dá opinião, vamos pra cá, não, eu acho que aqui é melhor, olha, aqui por causa disso, disso, então vamos fazer assim. Mas trazer de casa pra cá não tem esse momento. Que Tá bom. bem separadinho, lá, aqui. Sim. Mesmo tendo os netos que se formaram aqui, né? Não deixavam de ser netos, mas foram alunos nossos aí que, graças a Deus, estão aí numa outra jornada bem... Eu acho que essa divisão sempre foi muito natural, nunca foi forçada. Tanto que as crianças, né, as crianças da família, quando estudavam aqui, vinham nos mostrar as coisas da escola como se nós não soubéssemos, como se fosse uma novidade em casa, né? Então sempre foi natural essa divisão. Lá é o momento da família, da diversão, de trocar, não vamos ficar levando questões de trabalho para lá, e aqui o inverso, aqui era trabalho. Então até para a família e para as crianças isso também era natural, porque a ponto de eles, né, virem mostrar um recado, falar de um evento, Eu imaginei isso. nos contar como se nós não soubéssemos, Vocês né? lá colando os bilhetes na agenda, daí em seguida, olha, tem um bilhete aqui. Olha, vai ter passeio, Eva! E vocês organizando, se matando Aonde? pra organizar o passeio. Quando tem um bilhete, tipo, não fez a lição. Sempre teve cobrança, né? Sempre teve cobrança. Isso não era diferente para eles, né? Aqui eles também eram tratados como alunos, como vocês são tratados. E tiveram bilhetes,
com certeza, né? A gente Eles pode pular sabem- essa parte. É, Ainda mais tiveram com bilhetes, meninos. mas tudo que dentro do normal dos alunos, né? Qual foi a maior dificuldade para vocês em dar um pontapé para abrir a escola? Eu acho que a dificuldade nós estamos enfrentando dia a dia, porque aqui nós viemos de uma casa para cá. Aqui era um depósito, né? Então, assim, uma parte do terreno estava super abandonado. E aí foi assim, tanto a família nos apoiou, que o apoio veio deles. Olha, vamos ajeitar tal coisa, vamos ajeitar tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E quando foi para passar para o Fundamental 2, Fundamental 1, que foi a nossa parte mais difícil, porque aí não depende só do nosso trabalho, né? Depende lá da Secretaria de Educação, onde tudo tem que estar lá de acordo com eles. Então a gente fica assim meio, né? Eu pelo menos, ela é mais calma, mas eu ficava com aquela ansiedade e tal. Mas fomos batalhando. E uma coisa eu tenho a dizer, a minha filha, ela vai atrás daquilo que ela quer. Então ela ia buscar para saber como que fazia para ela fazer. Então tudo desde o início, toda a documentação da escola foi através dela. Nós não tivemos uma empresa que fizesse a abertura para nós e segue esse caminho. Não, nós tivemos ela, eu vou saber onde faz isso, isso, isso. Ia lá. Então tudo veio mesmo bem ali construído, mas com o empenho dela aí de correr atrás. Entendi. Essa tranquilidade que a minha mãe citou é por acreditar no que eu queria, né? Então, eu acreditava que era possível, eu acreditava naquilo que eu coloquei como um propósito, que não era só a questão de ter uma escola, dizer que eu tenho uma escola, mas que era de contribuir mesmo com a formação de cada um. Então, como eu acreditava naquilo, eu sempre fui em busca, né, do correto, da forma correta de se fazer, do certo, do que realmente eu acreditava. Então aí, quando a gente acredita e a gente sabe que é possível e você sabe que você está no caminho certo, isso te traz uma tranquilidade, uma calmaria, né? Sim. E qual é a parte mais desafiadora de administrar uma escola? As surpresas do dia a dia. Assim, o desafio é que a gente, aqui dentro, a gente lida com os seres humanos. E os seres humanos não têm uma receita certinha. Então, são personalidades diferentes, pessoas diferentes, ponto de vista, né? Nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista. Isso acaba sendo desafiador, mas não por um lado negativo, por um lado positivo, porque você aprende com o outro, você aprende com a diferença. Então, o desafio é esse, é vir, né, trabalhar, é propor um projeto e não saber, né, ao certo as surpresas que vêm aí no caminho. É desafiador porque você fala assim, nossa, nisso eu não pensei, mas eu vou aprender com isso que está acontecendo. Então, eu acho que esse é o desafio maior. Teve alguma coisa que marcou a história de vocês como família, só que dentro do colégio? Tipo, alguma dificuldade, alguma coisa engraçada, qualquer coisa que fosse tipo um marco histórico pra vocês? Olha, engraçado sempre tem, né? Porque é uma família que curte bastante estar junto, que brinca bastante. E assim, na hora do trabalhar, enquanto vocês estavam de férias, nós estávamos trabalhando. Então, uma das conversas com o Duílio eu tiro férias quando elas começam a trabalhar. Porque sempre tinha alguma coisa para eles fazerem pra gente. E aí é assim, oi família, a gente precisa de vocês no final de semana. Aí vem as coisas, né? Aí vem os pedidos. Mas o que vocês pensam de fazer? Não, um ajustezinho. Uma coisa né? simples. Então, aí chega aqui a gente mostra para eles que não é tão simples assim, mas graças a Deus tivemos sempre o apoio deles. Todos, tanto que os meninos
que estudaram aqui, que hoje já são rapazes, todas as vezes que a gente precisa, eu acho que vocês mesmos já viram nas festas, eles estão Nos sempre nos eventos. apoiando em tudo, né? Então é onde a gente tem aquele porto seguro que é a nossa família, né? Que é para ajudar aí no dia a dia, nos desafios. Agora, acho que o desafio maior é quando começa o final do ano, que a gente fala assim, Jesus, está chegando mais um final do ano, como será que vai essa turminha? E aí chega no outro início do ano, a gente vê que vocês voltam mais amadurecidos, que, sabe, vocês cresceram, porque é difícil a gente, não que a gente não perceba o crescimento de vocês, a gente percebe o crescimento de cada um, mas o amadurecimento, você fala assim, olha como está diferente, olha, e muitas vezes não é só de um ano para o outro. Muitas vezes a gente sai nas férias, quando volta aqui em agosto, a gente já vê um rostinho mais tranquilo, mais calmo. E isso para nós parece que é sempre um desafio. O início e o final do ano a gente começa ali com aquela expectativa de como vamos encontrá-los. Teve algum aluno que fez vocês mudarem a perspectiva de vocês em relação a o que é um aluno? Eu acho que sempre tem, Natália, porque é o que a Paulette falou, nós temos as diferenças. Então, assim, a minha visão de 27 anos atrás não é a mesma de hoje. Então, eu vim mudando com os alunos. A gente também amadurece. A gente veio, nós viemos aprendendo com os alunos. Então, cada desafio, cada aluno, a gente constrói um pouquinho mais e vai amadurecendo e vai tirando, sabe, uma lição de cada atitude, né? Porque a atitude que eles têm com a gente, nós também temos que ter alguma atitude com eles, faz com que a gente vai acertando a rota aí. Entendi. Eu acho que não é um aluno específico, né? Não, eu acho que a gente é um aprende um pouco conjunto. com cada um. Eu acho que é um conjunto, não tem aquele aluno, tem aquela situação. A situação do momento é aquela que você, mas depois a gente... Do ponto de vista de vocês, o que é crucial para a administração do próprio negócio? O que é crucial para a administração do próprio negócio? Porque a escola em si é um negócio que vocês têm, né? A insegurança, acho que do próprio país, né? Porque nós vivemos assim... A questão econômica é crucial. Nós vivemos assim... Tem hora que você tá achando que... Nossa, o Brasil vai, né? Subir a rampa aí. Aí parece que a gente dá uma esfriada por causa de uma notícia ou outra. Então, essa situação, né? A situação financeira do país atinge qualquer negociante. E uma escola mais ainda, porque nós dependemos de quem? Nós dependemos dos pais. E automaticamente querendo que os pais sempre estejam bem para as coisas continuarem bem. E isso vai fazendo com que a gente vai tendo esses desafios também. Para mim é um pouco mais, porque eu sonho bastante, né? Então eu quero sonhar e realizar. E às vezes eu quero sonhar e realizar rápido. Mas envolve aí investimento e a gente tem que andar com calma, não pode também se precipitar, né? Mas mesmo 27 anos, completando 27 anos, eu ainda sonho muita coisa pro Colégio Simetria. Algum aluno já impactou a vida de vocês? Se sim, como? Tipo assim, que deixou marcado esse aluno na vida de vocês por alguma forma? Eu acho que todo aluno que apresenta uma dificuldade maior no aprendizado, uma adaptação, ele marca quando a gente vê que ele conseguiu superar, que a gente pôde contribuir para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Né? Então, esses alunos em especial, quando você vê que às vezes nem a família acredita que ele seja capaz, quando a gente consegue mostrar até para a família, não, ele é capaz, isso é possível acontecer, isso marca.
gratificante. É gratificante, é bastante gratificante. Como que vocês se sentem ao ver os seus primogênitos se formando na escola Dudinha, os seus netos? Como que vocês sentem ver eles crescendo? Orgulho. Muito orgulho. Orgulho. Muito orgulho, porque todos, né? Acho que só o mais velho que não passou por aqui, que é o Fabrício, mas o restante todos passaram, né? Tiveram a sua... O seu sua- momento é, aqui o seu dentro. momento aqui dentro. E quando a gente vê que eles levaram para a vida uma base que foi aqui que tiveram, a gente sente muito orgulho. Mas também sentimos orgulho de quando tocam a campainha e vem aquele ex-aluno, que nem quando sábado mesmo na Feira Cultural, tivemos a visita de alguns ex-alunos e pra gente é um orgulho você poder abraçá-los, saber que estão bem, isso tudo, quando eu sei notícia de um, de outro, olha, casou, ó, o outro teve um bebê. Então isso pra gente é um orgulho, né? Não só os nossos, né? Os meus netos, que foram os netos, já estou caminhando para o bisneto, mas é muito gratificante quando a gente encontra com os alunos de fora. A gente já tem a geração aí de neto e bisneto no colégio. Você já é vó? Eu já sou vó. Qual é a história mais engraçada que já aconteceu na secretaria entre vocês? Tipo, Vamos chamar o tio Duílio para contar. Tem história que a gente pode contar, tem história que não. A gente tá sempre brincando. O Duílio, ele é uma pessoa muito feliz. Em tudo ele vê um ponto de graça, de fazer uma piada. Mesmo em uma situação difícil, a maneira dele de nos ajudar é descontrair. É fazer uma piada. E assim, vou lembrar agora. Não vou lembrar agora uma história específica para contar, mas sempre tem alguma coisa. Sempre tem uma sempre o piada. tio Duílio tá ali no meio. Às vezes a gente descobre algumas coisas assim, só entre ele e a tia Thaís. Aí a gente fala que eles estão ali unidos em alguma situação, mas ele tá sempre nos divertindo aí para tentar amenizar, às vezes, o desafio do dia que não tá tão leve. Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta minha que eu fiquei pensando. Por que o tio Duílio parou de transportar os alunos na perua? Para poder colaborar mais conosco, porque ele, quando trabalhava com transporte escolar, quando ele era condutor, toma muito tempo, né? Então não é só aquele horário, né? Deixou a criança no colégio. Não, começava muito cedo, porque para a criança estar no colégio às 7, a que horas que ele começa? Ele não vai buscar né, na casa. Terminava muito tarde e às vezes a gente precisava dele nos ajudando, né, com algo no colégio. E aí a vida foi caminhando para esse lado que realmente ele estar próximo, tudo é ele, às vezes ele não sabe quem que ele atende primeiro, porque eu chamo, a tia Nesita chama, a tia Thaís precisa também de alguma coisa, então ele tá sempre conosco, né? Não Tava era faltando trabalho, mesmo esse braço, não era... porque ele já nos dava o apoio, né? Mas esse ali, todo dia que a gente sabe que a gente pode contar com ele a todo momento, para nós ficou bem mais tranquilo. E aqui é só mulheres também, né? Exatamente. Tem que isso. ter um homem para apartar as brigas. Isso! Porque o homem ele tem uma visão diferente, né, de alguma coisa. Então, às vezes, não é só ajuda em fazer algo, mas em opinar, em dar o seu ponto de vista. Isso também é importante. Era um trabalho muito cansativo, porque é cansativo você dirigir o dia todo, a responsabilidade com as crianças, né? Sim. Então, era muito cansativo, ele já vinha numa demanda de estar cansado e tal, então a gente resolveu virar aí um pouquinho e a gente cresceu bastante também com ele aqui. Isso que
que eu falei, o homem ele tem uma visão diferente da mulher em determinados assuntos, e para você é importante você ouvir o outro lado, né? Ah, isso eu não pensei nessa possibilidade, não estava vendo por este lado. Então é importante, fora que ele é tudo aqui para mim. Vocês acreditam que depois de tantas conquistas que vocês tiveram, vocês cumpriram os objetivos de vocês? Estou cumprindo. É isso que eu ia falar, cumpriram não, nós estamos cumprindo, porque eu acho que se a gente se acomodar e falar que cumpriu, você fica meio que sem, né, sem tempero, porque você tem que estar sempre em busca de alguma coisa, você tem que estar com vontade de... É o que a Paulette falou, ela tem muitos sonhos, eu por mais que eu não tenha tantos sonhos em relação a não dizer a futuro, tenho, mas eu acho que eu sou mais... Pé no chão? Não sou realista, não sou pé no chão, não. Mas eu acho que eu vou mais devagar. Sim. Talvez eu esteja mais devagar. Mas, assim, se você parar de ter sonho, acho que aí não tem motivação, você perde um pouquinho a razão, né, dos objetivos. E o nosso objetivo, além de crescer, é sempre... Sabe, aquela turminha que vai se renovando, você vai querendo ver crescer, você vai querendo ver se formar, você vai querendo ver estar lá fora no mercado de trabalho. Então, pra gente, isso é um novo objetivo, ele nos propósitos. permite sonhar mais. É o que fez vocês quererem abrir uma escola? Eu sempre, desde pequena, me via como professora. Até alguns familiares me chamavam de professorinha. Então, as minhas brincadeiras eram de escola, eu sempre gostei, eu sempre me vi como professora. Eu não imaginava uma outra realização pessoal. E aí as coisas foram acontecendo. Minha mãe trabalhava num outro lugar, eu havia casado e logo tive meus filhos pequenos e queria algo, né? Eu não queria só ficar em casa, cuidar dos filhos, por mais que eu já exercia, né, a docência, eu já era professora, mas eu queria algo mais e as coisas foram se encaixando. Minha mãe saiu da onde ela trabalhava e vamos fazer o quê? E foi até engraçado, porque foi tipo assim... Rápido, nada muito planejado. Um reclamezinho no jornal, vamos lá ver. De uma casa, de uma próxima, casa, e estamos começamos. aqui, até hoje. Acho que dela foi a vontade, eu fui assim no embalo dela e começou. Como vocês chegaram à conclusão que abrir a escola seria tanto melhor para a família de vocês? Eu acho que não foi o melhor para a família, não. Eu acho que foi para nós, né? Eu acho que foi uma coisa assim, ajuda do lado da família, talvez, porque você passa 12 horas presa numa escola, né? Então você precisa saber jogar bem esse lado com a família, né? Mas eu acho que foi mais mesmo pessoal. Foi familiar, foi mais pessoal mesmo. Porque hoje em dia eles são grandes, tá tudo normal, mas imagina criança pequena, você ficar 12 horas presa numa... Não é tão fácil, mas a gente conseguiu. No Instagram a gente postou caixinhas de perguntas e alguns alunos e professores mandaram perguntinhas. A professora Patrícia perguntou assim: como nasceu o nome Colégio Simetria? Então, quando nós tínhamos só a educação infantil, que é a escola Menino Maluquinho, e quando foi para implantar fundamental, e aí a família toda começou a brincar, né? Olha, não vai combinar, eu não quero estudar numa escola, eu jovem, estudar numa escola e perguntar qual é o nome da sua escola e falar Menino Maluquinho. E aí a gente foi à procura de um nome. E eu não queria nada muito assim, o nome de um educador, vou fazer homenagem para alguém. Na época até sugeriram o meu sobrenome de casada,
Mas eu falei, não, eu sou sócia, né, da minha mãe, ela não tem o mesmo sobrenome que o Qual meu, que é? Molinari. E aí veio assim do nada, né? A gente queria um nome diferente, curto, fácil de assimilar, nada muito grande, e do nada veio o Colégio Simetria. E né? é forte também esse nome. E é forte. O Samuel pergunta assim, como foi o começo do colégio? A gente já contou aqui um pouquinho, né? Começou numa casa, só com educação infantil, depois de um ano nós viemos para cá. O prédio não era como ele é hoje, então o prédio ele foi crescendo a sua estrutura conforme os alunos também foram crescendo. Né? Teve Então, muito problema financeiro no início? sim, nós não viemos de uma família de empresários, então a gente teve que aprender muito no dia a dia, a gente teve que batalhar muito, a gente teve que épocas investir mesmo sem ter como investir, então teve momentos aí que foi bem complicado. A própria Alice fez uma pergunta, como é fazer parte de um negócio em que a sua família inteira tá ali e eu fico imaginando assim, no caso, vocês acabam de sair de serviço, daí todo mundo tá lá na mesa e cada um dá seu posto no que pode melhorar, daí começa a virar um bolão, uma bola de neve, e eu queria saber como que vocês conseguem resolver essas situações assim. Olha, em volta da mesa não, mas já teve coisas assim, de a gente estar viajando, vamos encurtar a nossa viagem porque nós precisamos fazer isso. Aí a gente encurtava a viagem e vinha para cá para poder... Esse é o investimento. Aí a gente Esse vinha foi o para cá para investimento. fazer aquilo que a gente precisava fazer, porque foi o que a Paulette disse. Na parte financeira, nós não tínhamos um capital, né, que dá para você fazer assim e sair a coisa do jeito que você quer. Não, então a gente ia devagar. Então esse ano dá pra gente arrumar tal coisa, a gente ia arrumar tal coisa. Tanto que alguns pais já bem mais antigos, eles comentavam, o bom é que sempre tem uma novidade, o bom é que sempre tem alguma coisinha. Então a gente foi assim realmente crescendo. E o da família, eu acho que a gente soube até que separar bem a nossa parte família e escola, porque acho que a família é tão grande também, que quando você está reunido, você está pensando em brincar. Não dava tempo de falar de trabalho. Você está pensando em brincar, você está pensando em curtir alguma coisa ou outra que está ali pra gente, para aquele dia, né? Que você não vai para o assunto serviço. Mas quando a gente muitas vezes olha, então, na escola a gente precisa fazer tal e tal e tal coisa. Então vamos embora, vamos arrumar a mala e começava a se ajeitar para vir para cá para fazer alguma coisa. Então isso já teve bastante. Acho que essa era as partes mais... que talvez a família nem gostasse muito. Muito, Mas apoiava. Mas vinha todo mundo e arregaçava as mangas aí, com certeza. E qual é a sensação de fazer parte de várias histórias de famílias diferentes? É gratificante quando você vê o resultado. Porque tem aquele momento também que o resultado não é aquilo que você quer, né? Você, é o que a Paulette falou, você lida com seres humanos. E nem todo mundo tem a mesma posição, a mesma... na hora de te dar o retorno, de te dar esse retorno do jeito que você quer. Muitas vezes o jeito que você quer talvez não seja nem o certo, Nem o melhor, nem o daquela melhor, pessoa, daquela família. mas na hora o impacto, você fica pensando, nossa, não era assim que eu pensava, não era essa a resposta que eu queria ter dessa pessoa. Mas depois você vai amadurecendo aquilo que foi respondido e vai vendo que foi o melhor naquele momento. Então tem isso. Mas quando a gente recebe hoje, né, pelo WhatsApp, quando a gente recebe a foto de um ex-aluno, um relato de uma mãe, de uma família sobre uma conquista e nos agradecendo porque nós também fizemos parte, né? E aí ela quer dividir essa conquista conosco, aí a emoção bate, aí os olhos ficam marejados, porque aí a gente vê que a gente acertou. Foi missão cumprida. Missão cumprida. Teve algum professor durante todo esse tempo, esses 27 anos, que fez a diferença aqui dentro do colégio?
Olha, eu acho que não foi um. E nem que fez. Eu acho que a cada dia os professores fazem a diferença. Acho que só o fato dele acordar todos os dias e vir comprometido com a formação de vocês, ele está fazendo a diferença. E se vocês prestarem atenção, os nossos professores têm esse compromisso. Porque no dia a dia mesmo de vocês podem sentir isso. O professor falta por necessidade. Então, vocês são testemunhas vivas nossas que isso acontece. Eles são responsáveis, eles são dedicados. Então, eu acho que não tivemos um. Se a gente for citar um nome, nós vamos ficar em falta com os outros. Injusto, né? Então, é assim, eu sempre ouço, né, dos professores. Trabalho em outras escolas, mas aqui é diferente. Já teve professora de falar, eu trabalho em outras escolas, aqui é diferente, não me pergunte o que, eu não sei explicar com palavras, mas eu sinto, eu explico com sentimento, aqui é diferente. E sempre tem um professor que passa esse relato pra gente, ou para aluno, ou para uma família. Então, isso é gostoso de ouvir, né, de saber que ele se sente bem aqui, que é diferente e que eles fazem a diferença. Por isso estamos completando 27 anos. Como foi, assim, criado o logo do colégio, assim, a imagem? Meu cunhado. Eu passei o nome para ele, eu falei, precisamos trabalhar na arte. Tá vendo como a família sempre colaborou? é uma parte aí. E aí ele sempre gostou muito de criar e ele fez, e um dia ele falou assim, já fiz o logo aí do seu colégio. Então ele pensou nas iniciais, o livro representando, né, o conhecimento, todo o conhecimento que a gente poderia passar para os alunos. E ficou. E por que simetria? Porque a gente sempre pensou em caminhar juntos, em ter este trabalho. Simetria simétrico, mas aí a gente reverte para sintonia. Então, para que o nosso trabalho fosse caminhando junto na formação de vocês. Por isso o nome. Poético. Tem alguma pergunta mais, gente? Os bastidores do canal. Eu até ia perguntar, mas a tia Paula acabou respondendo em relação a educar pessoas com pontos de vista diferentes. Porque realmente, eu imagino o quão difícil é você enfrentar não só o aluno a cada dia, mas também os pais, né, em relação aos problemas que sempre acontecem. Porque vocês verem que assim, como tudo, né, na vida, a gente tem que ter aquele olhar que não somos só nós, né? Nós não somos os únicos. Tem toda uma volta, toda uma sintonia em volta da gente que a gente precisa também caminhar naquela mesma direção. Não adianta a gente ter a opinião, ficar com a opinião e murchando, né? Então a gente tem que ter opinião sim, a gente tem que ter objetivo sim, propósito sim, mas caminhando junto, né? Com a evolução tanto dos nossos alunos como também dos nossos pais, porque muitos até entram com uma visão diferente, né? E acabam depois mudando, porque também vê que aquilo é necessário, né? Aquela mudança é necessária. Então a gente tem bastante disso também, não tem só o nosso lado de termos que mudar. Nós mudamos, mas tem os pais também que fazem essa mudança, tem essa mudança também. Um desafio assim para uma virginiana é sempre procurar ouvir, dar opinião e se controlar para que não prevaleça aquilo que você quer. Vou te dar um exemplo. Às vezes quando, né, algum professor, alguma professora vem para colocar, eu queria te apresentar um projeto, eu quero te apresentar o que eu quero realizar, tal. Eu, né, tô ali para ouvir, eles me colocam e às vezes eu falo, às vezes eu penso, bom, eu não faria desta forma.
Mas se você está dizendo para mim que eu posso confiar, então eu vou confiar. Isso é o desafio e isso é a superação, né? Você permitir, por mais que não seja a sua vontade, o seu desejo, mas você está ali para apoiar o diferente que essa pessoa quer propor. E como observar o crescimento de professores como a professora Patrícia, a professora Érica dentro do colégio? Novamente, é um aprendizado, porque a gente vê o quanto, e um orgulho, a gente vê o quanto elas cresceram. Então, o quanto elas também aprenderam, o quanto a gente pode contribuir, da nossa história, e elas fazem parte da nossa história. Uma professora saiu daqui uma vez não, né? Ela precisou se desligar. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que fazer escolhas e prioridades. E naquele momento foi a escolha dela, né? Porque era uma prioridade, ela tinha que fazer uma opção. E no dia que ela veio me comunicar que ela sairia do colégio, ela relatou pra gente: eu estou saindo como funcionária, mas eu jamais deixarei de ser simetriana, porque o que eu sou hoje como professora eu aprendi aqui dentro e em nenhum outro lugar eu aprendi. Então a professora que eu sou e que eu vou ter a oportunidade de exercer numa outra escola, eu devo aqui. Então isso é gostoso também, saber que a gente contribui com o crescimento dos professores profissionalmente. Então, ninguém sai de um lugar ou de uma vida sem crescer. Então, isso também é bem gostoso de fazer parte. O que vocês estão achando dos projetos, os novos projetos da escola, enquanto o Simecast, o Jornal do Intervalo, o CS News? Eu tô adorando. Eu também. E assim, deixa eu já aproveitar a presença de vocês e parabenizar, porque a gente, nos cursos, né, muitas vezes a gente vai e faz e a gente vê assim aquelas escolas grandes. Aí a gente fala assim, nossa, isso os nossos alunos fazem. Olha, você viu isso? Olha, aquela sala fez assim, assim, assim. Então, gente, vocês não têm noção de como é ficar orgulhosa sabendo do potencial que vocês têm e passam isso pra gente. Então, a cada projeto, como a Paulette falou, é um desafio, mas a gente vê o retorno de vocês. Então, a gente tem, olha, eu tô adorando, né? Eu não é que eu sou tímida para falar, não sou tímida, mas eu prefiro sempre que alguém fale por mim, né? Aquela coisa que a gente, sempre alguém para falar por mim. Mas vendo vocês, a superação de vocês a cada entrevista, eu fico muito feliz. Vocês estão de Há uns parabéns. 15 dias, mais ou menos, veio nós recebemos a visita aí de um rapaz para apresentar um trabalho para o colégio. E aí ele começou a falar sobre o trabalho que ele poderia oferecer para o colégio. E aí ele foi falando, porque os alunos de vocês podem desenvolver isso. A gente, eles desenvolvem. Aí a gente fala, com esse projeto os seus alunos podem fazer isso. Eles já fazem. Aí no final ele fez assim, o que eles ainda não fazem? Para vocês verem como nós temos que trabalhar em equipe, né? Porque vem a nossa parte, né, da administração, da direção e tudo mais, mas vem aquela parte do professor, do desafio que ele traz para nós, né? Dele engajar vocês para incentivá-los a ir para frente. Então isso é legal. A gente acaba vendo que nós temos uma equipe muito boa. E os nossos alunos são, olha, 10. Maravilhosos. Antes de finalizar o nosso podcast, nós, segundo o ensino médio, fizemos um presente para vocês. Ai, que chique! Quer usar aqui? Quer me apoiar? Não precisa. Olá, pessoal! Que bom que vieram! Eu sou o Lorex
e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. Muito obrigada. Amei. Obrigada, gente. Amei. É, Amei. Olha, olhando esse vídeo, eu vou responder uma pergunta sobre o maior desafio, né? Alguma coisa triste que tenha sido um desafio. Eu acho que foi a época em que vocês não estavam no colégio. A época da pandemia, em que a gente tinha que estar aqui e vocês não estavam, porque escola é vida. E vocês trazem a vida para o colégio. Então foi a época, acho que mais difícil para a gente. Muito obrigada. a gente fala do barulho, a gente fala da conversa, mas a gente sente falta. Quando a escola está em silêncio é muito, muito difícil. Então, gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Foi isso. E espero que vocês tenham gostado desse especial de aniversário do Colégio Simetria. Eu adorei. Eu também adorei.